Muito bem-vindos ao encontro Interleges, Acordo Mercosul-União Europeia, Desafios e Oportunidades. Este evento é iniciativa do Instituto Mundial para as Relações Internacionais e organizado pelo Interleges ILB. Vamos ouvir agora a palavra do diretor do Interleges ILB, Márcio Coimbra. Bom dia a todos. Autoridades aqui já nominadas, presidente Fernando Collor de Mello, embaixador Pedro Miguel, embaixador Inácio Ibanhes, senhor Fabrício Panzini, aqui representando a CNI, Confederação Nacional da Indústria, e a senhora Lígia Dutra, representando a CNA, e o senhor Fernando Lagares, nosso colega de Senado Federal. O Brasil passa por uma mudança profunda de ciclo político. Estamos diante do ápice de um ciclo de 30 anos, que recorrentemente se repete na política brasileira. Vivemos, talvez, o fim da nova república, inaugurado pela eleição do presidente Tancredo Neves, mas que atingiu seu ápice com a eleição do primeiro presidente em eleições livres e democráticas desde 1960, com a chegada do presidente Collor ao poder. Estes momentos são delicados, entretanto, guardam preciosas oportunidades. Ao chegar ao Planalto em 90, o presidente Collor encontrou enormes desafios. Combateu-os um a um. Ao mesmo tempo que o Brasil era refém de um modelo atrasado e arcaico, na Europa consolidava-se a integração da União Europeia, assim como assistíamos o debacle do socialismo com a queda do Muro de Berlim e a extinção da União Soviética. Em consonância com os movimentos ao redor do mundo, sua presidência foi responsável por romper a tradição estatista e centralizadora em vigência até então. Passou-se a falar em processo de desestatização, em privatizações, em fechamento de órgãos públicos ociosos e obsoletos. Esta quebra de paradigma, que exige enorme coragem, lançou a pedra fundamental de um novo Brasil. Um país que passou a implementar políticas liberalizantes na economia, diminuindo o peso do Estado diante da sociedade. Os impactos de uma nova política foram sentidos em diversas frentes. Desde o empresariado, que estava, a partir daquele momento, diante de um mercado livre e aberto, até em Brasília, com o fechamento de empresas estatais e privatização de tantas outras. Vimos a diminuição da carga tributária depois de muito tempo, além da redução drástica do número de ministérios, para 12, incluindo os 3 ministérios militares, promovendo pela primeira vez em décadas a consolidação de um governo de corte liberal no país. Na política externa, o governo Collor marcou a evolução brasileira por representar, antes de tudo, a ruptura com um consenso nacional desenvolvimentista, um período de drástica ruptura com as linhas mestras de inserção internacional do país, consubstanciadas no chamado paradigma desenvolvimentista. Este caminho foi trilhado por meio de uma forte diplomacia presidencial, operando a transformação da inserção internacional do país, encontrando como primeiro traço distintivo da política externa a tentativa de ampliação da competitividade internacional do Brasil, garantindo melhores condições de acesso a mercados, créditos e tecnologia. O Brasil passou a estreitar relações com atores internacionais que passaram a ganhar espaço significativo nos negócios internacionais, a exemplo dos diferentes organismos internacionais. Ao mesmo tempo que reinseria o Brasil no jogo político internacional,
A política externa conduzida pelo presidente Collor não rompeu com as diretrizes básicas que haviam guiado a diplomacia brasileira ao longo das 3 décadas anteriores, reafirmando, tanto em atos como em palavras, compromissos tradicionais do país com o respeito à soberania nacional, o desenvolvimento econômico, cooperação internacional, multilateralismo e a devoção pela paz. Neste diapasão encontramos o Mercosul. Poucos lembram, mas foi a partir da assinatura do Tratado de Assunção pelo presidente Collor que teve início a experiência do Mercosul. Um mês depois, já ocorreu o primeiro contato entre os ministros de Relações Exteriores dos países do bloco e da Comunidade Europeia em Bruxelas. Ainda em 92, o Mercosul assinou um termo de cooperação comercial com os países do então Conselho das Comunidades Europeias, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento, a cooperação em matéria de comércio, investimentos, finanças, tecnologia, com a criação de um comitê misto. Portanto, o que vemos hoje, depois de 3 décadas, tem um embrião de uma presidência que teve a coragem de romper barreiras, com o objetivo de criar um novo Brasil. Nosso Itamaraty é parte fundamental deste processo e nosso corpo diplomático, um dos mais respeitados do mundo, promoveu ao longo dos anos, com a consolidação do Mercosul e o atingimento deste acordo com a União Europeia, uma política de Estado que nasceu com o presidente Fernando Collor. O Brasil, assim como na década de 90, vive uma mudança de ciclo político, com enormes oportunidades. A guinada em nossa política externa pelas mãos do ministro Ernesto Araújo mostra que, assim como 3 décadas atrás, não é fácil combater práticas e alianças que deveriam ter ficado no passado. Sua condução do Itamaraty tem sido corajosa e audaciosa. As críticas chegam daqueles setores e grupos que desejam continuar a se beneficiar de uma inércia que já deveria ter ficado para trás. Mas para romper estas barreiras, precisamos de elevados homens públicos, pessoas corajosas, capazes de empreender mudanças profundas que mexem com interesses pré-constituídos que muitas vezes pagam enorme peso pessoal, mas deixam um legado para as futuras gerações. Quero agradecer aqui publicamente ao presidente Collor por pensar adiante, por ser um estadista que sacrificou sua presidência diante da coragem de enfrentar aqueles que sempre apostaram contra nosso país. Quero agradecer ao nosso Itamaraty, na figura do embaixador Pedro Miguel, pelo excepcional trabalho realizado ao longo dos anos, em especial nestes meses de condução do ministro Ernesto Araújo. O Senado Federal e o Interleges têm a enorme honra em receber aqueles que enxergam além. O embaixador Roberto Campos dizia que, infelizmente, o Brasil nunca perde a oportunidade de perder oportunidades. Bem, estamos diante de homens capazes de mudar esta realidade. Muito obrigado.